Posto isso, eu quero lembrar aos irmãos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em matéria de culto, ela se rege por aquilo que nós conhecemos como sendo o princípio regulador do culto cristão. O que é isso? É que nós, quando nos reunimos para cultuar, como num momento como esse, num domingo de manhã, o nosso ponto de partida, o nosso padrão, são as Escrituras Sagradas, e nenhuma outra coisa. E é exatamente o que nos diz, o que nos ensina o capítulo 21 da Confissão de Fé do Westminster. É por isso que o nosso culto é tão diferente daqueles que acontecem em outras igrejas. Contudo, essa não é a realidade de muitas igrejas que adotam aquilo que é conhecido como sendo o princípio normativo do culto cristão, que ensina que aquilo que a Bíblia não proíbe expressamente pode então ser incluído, pode ser usado no culto. Nós não concordamos com isso. É justamente por isso que há tanta discrepância, há tanta meninice por aí. Pessoas fazem o que bem entendem no culto e ainda se justificam dizendo que estão fazendo para Deus. Aí surgem duas perguntas. A primeira delas: mas será que Deus recebe todo tipo de culto? E aí, se a gente lançar a mão das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que no capítulo 4 de Gênesis, 2 cultos foram oferecidos, um por Caim e outro por Abel. O de Abel, ele foi aceito por Deus. O de Caim, ele foi rejeitado. Então, baseado nisso, nós podemos perguntar: será que Deus rejeita o culto que é prestado hoje por muitas pessoas em muitas igrejas? É sobre isso que nós trataremos na mensagem, na reflexão, no sermão dessa manhã. Abra sua Bíblia, então, na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 14, e nós leremos a partir do versículo 20 até o versículo 25. Diz assim o texto sagrado: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Vamos orar. Senhor, te louvamos por essa bendita palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito, Senhor, e que foi lida nesta manhã, nesta ocasião.
Senhor, te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações. É claro que aquilo que iremos falar, baseado na Tua palavra, foi fruto de reflexão, de estudo nosso, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor Deus aplique essa palavra nos corações, que ilumine as mentes também, para que nós possamos entender essa palavra e glorificarmos a Cristo como sendo aquele que é merecedor de louvor e adoração, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como já dissemos anteriormente, estamos diante de uma carta pastoral corretiva, na qual o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que está em Corinto quanto à sua postura no momento do culto, principalmente no que diz respeito ao uso inadequado dos dons espirituais. Ou seja, naquela igreja, no momento em que eles estavam reunidos, usava-se dons espirituais de forma completamente inadequada. E isso não era do agrado de Deus, isso não glorificava a Deus. E a ênfase que o apóstolo Paulo, então, vai fazer neste capítulo é exatamente a busca da inteligibilidade no culto, especialmente no tocante aos dons chamados carismáticos. Paulo não nega a sua existência, mas ele vai discipliná-lo, normalizá-lo no culto. Então, esses dons carismáticos que ele se refere aqui, depois de já haver tratado disso lá no capítulo 12, e no início desse capítulo 14, nós veremos que ele se refere especialmente aos dons de línguas e ao de profecia. O cerne do texto, que foi lido nesta manhã, versículos 20 a 25, é que o culto cristão, ele deve ser prestado a Deus, Pai, claro, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, deve ser um culto cristocêntrico, e isso está revelado a partir da sua palavra que nós temos em nossas mãos. E isso então deve promover, ou seja, o culto centrado em Cristo deve promover edificação aos crentes. Isso é uma coisa importante, porque nós, como crentes, precisamos também sermos alimentados. Mas não somente isso, é que no culto centrado em Cristo haverá a promoção de conversões de pecadores até então incrédulos, que por sua vez eles compreenderão, entenderão a mensagem pregada do Evangelho com fidelidade e com clareza, com ordem, compreensão, serão então impactados, convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Então, diante disso, eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, a partir do tema Cristo no centro do culto. Cristo no centro do culto. E eu quero destacar, em primeiro lugar, que isso é um chamado à maturidade espiritual. É um chamado à maturidade espiritual. Antes de desenvolver um raciocínio, eu quero dizer para vocês que desde o período neotestamentário, que o culto cristão, ele toma uma perspectiva mais ampla do que o culto veterotestamentário. Por quê? Porque no Antigo Testamento, tudo aquilo apontava, era sombra daquilo que haveria de vir Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, principalmente a partir do primeiro mandamento, que nos fala que não deve existir outro Deus além de Yahvé, o Deus da aliança. Agora, no Novo Testamento, você vai ter não meramente um culto a Deus Pai, mas você vai ter também um culto ao Filho,
naquilo que autores chamam de culto binitário, o culto ao Pai e ao Filho. Lembram de Apocalipse? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então era assim que o culto se desenvolvia no Novo Testamento. Mas observe que a situação cultica na igreja de Corinto, ela não era brincadeira. Ou talvez parecesse uma brincadeira. Em vez de, no culto, termos ali um ambiente de reverência, de adoração e desejo de ouvir a palavra de Deus, o culto na igreja de Corinto parecia um grande jardim da infância. Um bando de crianças travessas fazendo todo tipo de balbúrdia, de modo que ninguém se entendia. Isso era algo que o apóstolo Paulo, sabedor disso, através de uma carta que foi enviada pelos membros da casa de Cloe, começa a tratar. E por isso o apóstolo Paulo vai exortar aqueles irmãos, dizendo: irmãos, não sejais meninos. Lembra quando a criançada vem aqui para frente? Imagina aí se fosse os adultos que assim o fizessem. Ninguém se entendia. Aí eu pergunto, como assim Paulo está dizendo isso, não sejais meninos? Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, que havia naquela igreja uma forte divisão com, no mínimo, 4 grupos. Se você voltar nas páginas da Bíblia, no capítulo 1 dessa epístola, versículo 12, nós vamos ver Paulo dizendo assim, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, e havia ainda outros que diziam, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. Eram divisões, e esses grupos, então, eles se destacavam por essa luta entre eles, o eu e você. Não é? Parece alguma coisa bem nítida no nosso dia, o nós e eles. Não é? Então, parece que isso está acontecendo aqui, mas entre esses grupos se destacavam aqueles que se diziam espirituais, mas que confundiam experiência espiritual com maturidade. E isso era igualmente reprovável. Na verdade, eles queriam aparentar uma religiosidade, uma espiritualidade, mas não passavam de crianças que nem sabiam o que era que estavam fazendo. Eles não compreendiam que o crente maduro é aquele que cresce dia após dia. Cantamos um cântico, Brilha em Mim, não é? Fala sobre de glória em glória. É assim que a caminhada do cristão é o crescimento a cada dia, dia após dia, no pleno entendimento da palavra de Deus, e não aquela busca por um excesso de manifestações espirituais. As pessoas andam loucas atrás disso, querem manifestações espirituais. Então Paulo faz um contraponto, dizendo, olha, na maturidade, nessa perspectiva, vocês têm que ser adultos, mas na malícia não, vocês devem ser crianças, na malícia. E Paulo, então, expressa 4 formas de malícias que estavam acontecendo no meio da igreja de Corinto. A primeira malícia era no comportamento moral. Lembram? Ele trata disso no capítulo 5. Nós vimos aqui, quando expusemos capítulo 5, imoralidade existia no meio da igreja, imoralidade sexual. E também um orgulho espiritual de alguém que se recusa a corrigir o pecado em que está vivendo. Isso era reprovável. O segundo tipo de malícia era a malícia no entendimento.
era uma vaidade disfarçada de espiritualidade com exibição de dons de alta exaltação, como muitas vezes acontece hoje, quando alguém enche o peito e se acha mais espiritual do que o outro, inclusive utilizando-se de dons espirituais que a pessoa tem e os demais não têm. O terceiro tipo de malícia eram as disputas e divisões. Era o partidarismo que existia naquela igreja, era a inveja espiritual, promovendo rachas, divisões no corpo de Cristo, como se isso fosse possível. E o último tipo de malícia dizia respeito àquilo que acontecia na ceia do Senhor. Lembram, aqui em Corinto, antes da ceia, tratamos isso no capítulo 11, antes da ceia, existia aquilo que ficou conhecido como sendo uma refeição comum, a refeição do ágape, no qual as pessoas levavam, eram junta-pratos, como acontece muitas vezes hoje, né? As pessoas levavam alimentos para participarem todos juntos, e levavam também vinho. E o que acontecia era que alguns comiam demais e outros ficavam sem comer. E havia até quem se embriagasse, e isso era uma malícia que deveria ser consertada no meio da igreja. Por isso, meus irmãos, Paulo faz uma dura exortação quanto ao entendimento daqueles homens. Eles precisavam amadurecer, eles precisavam ser homens maduros, mas quanto à malícia, eles deveriam ser crianças puras, sem intenções dolosas. Mas sabemos que isso só é possível, meus irmãos, quando Cristo é o modelo, quando Ele está no centro do culto. É isso que traz o equilíbrio entre sabedoria, santidade no culto e na vida cristã, diferentemente daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma segunda coisa que eu destaco aqui no texto, além desse chamado à maturidade espiritual, é o uso dos dons. É que o uso dos dons deve apontar para Cristo e não para nós mesmos, ou para aquele que possui o dom que foi dado por Deus, que é de Deus e não dele. Na minha perspectiva, e muita gente pode não concordar com ela, as línguas que Paulo trata aqui, nesse capítulo 14, majoritariamente terminam sendo sinal de maldição e não de bênção. Especialmente quando elas são usadas no contexto do culto. E qual a razão para isso, você pode perguntar. Essa é uma perspectiva minha, que eu entendo que ser coerente com todo o texto, com uma interpretação correta do texto. Eu respondo dizendo o seguinte: vamos recorrer àquilo que é chamado de história da redenção. A história da redenção, ela começa no Gênesis. Então, na perspectiva de línguas, eu quero lançar mão, tomar por empréstimo o relato de Gênesis capítulo 11. Lembram? A Torre de Babel, onde, por causa do orgulho e da rebelião do homem contra Deus, as línguas foram confundidas. E isso, então, fez com que ninguém mais se entendesse. Ninguém mais pudesse expressar o seu sentimento, ou outra coisa qualquer, a sua necessidade. A natureza daquele sinal ali em Gênesis 11 foi de maldição. E o resultado dele, meus irmãos, foi dispersão e foi separação. Que coisa estranha, não é? Pois bem, em uma perspectiva teológica, meus irmãos, tratava-se ou trata-se de um juízo divino que impedia a unidade humana sem
Deus, sem ser Deus que esteja no centro de todas as coisas. Então isso Deus faz, Deus amaldiçoa aquele momento em Babel. Depois disso, vamos andar um pouco mais, saltar alguns anos, e chegamos então ao texto de Isaías 28, que nós lemos nessa manhã. O presbítero Jorge falou exatamente aqui sobre um texto pesado, um texto de juízo. A gente gosta tanto de textos bons, né? Lembram da caixinha de promessa? A caixinha de promessa só tinha coisa boa. Teve um professor, né, que ainda hoje, quando encontra, tudo dele é só coisa boa na sua vida. Ora, que história, que caixinha de promessa é essa? Onde Deus fala-nos de promessas da palavra, mas fala-nos também a respeito de juízos. E em Isaías 28 nós vemos outro episódio semelhante a essa questão de línguas. No contexto de rejeição persistente da palavra de Deus, e isso é muito comum em todas as épocas, inclusive na nossa época, o Senhor anuncia que falaria ao seu povo por meio de línguas estrangeiras, ou seja, por meio de invasores. E a profecia ali de Isaías era sobre a invasão da Babilônia. O povo pecava deliberadamente, e Deus então, por conta desse pecado, Ele mandará um invasor de outra língua, de outra cultura, de outro costume, para exercer o juízo de Deus sobre o seu povo. A natureza daquele sinal, meus irmãos, então, era juízo. Era Deus falando através de outro povo, como sinal para o seu povo que estava julgando o seu povo. E às vezes nós não percebemos isso. Bem, agora vamos pular para o Novo Testamento. Atos capítulo 2. Temos aquilo que é conhecido como sendo a reversão de Babel. Ou seja, se em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, houve a confusão das línguas. Agora, em Atos capítulo 2, com o derramar em profusão do Espírito Santo de Deus, nós temos a reversão de Babel, porque homens ali começam a ouvir a respeito de Jesus, o Messias, em sua própria língua. Em sua própria língua, o Espírito então é derramado sobre a igreja reunida, e diversas línguas eram faladas ali e eram compreendidas pelos estrangeiros que estavam presentes naquele momento cultico. Interessante isso, meus irmãos. E ali a natureza do sinal das línguas era graça e missão, diferentemente do outro, que a natureza era juízo, dos outros dois. Aqui em Atos dos Apóstolos é graça e missão. Houve evangelização. Houve a evangelização aqui, quando eu falo, é a apresentação do Evangelho de Deus para o conhecimento dos povos e o reconhecimento de que todos somos pecadores e carentes da glória de Deus. Mas houve também conversão, e eles se uniram. Você pode ver que em Atos 2:42 nos diz que eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e eles tinham tudo em comum. Observe que há dispersão, agora reverte para uma unidade. Em uma perspectiva teológica, houve uma restauração da linguagem, onde o Evangelho rompe as barreiras dos povos, das tribos, das línguas, e une os povos em torno de quem? Em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Já, meus irmãos, aqui no texto de Corinto, o dom de línguas, ele estava sendo usado para a exaltação pessoal, sem entendimento por parte da assembleia reunida ali. Lembra-se, cada um falando uma língua estranha, sem ordenamento do culto, e Deus não é Deus de confusão. Então Paulo deixa claro que isso se configurava na perspectiva do contexto da igreja de Corinto naquele momento, isso se configurava como sinal de juízo e não de edificação. Em contraste, Paulo vai ressaltar aqui aquilo que ele chama profecia, que, como eu já tenho falado ao longo do tempo, essa ideia aqui de profecia não é meramente adivinhar o futuro, mas a profecia aqui é o sentido mais puro da palavra veterotestamentário, nabi, que significa boca de Deus. É alguém trazer a palavra de Deus de forma inteligível, de forma que todos podem entender para o povo que ali estava reunido. Então, se existisse profecia nessa perspectiva, isso edificava a igreja, fortalecia a fé, iluminava ainda aqueles que não conheciam o Evangelho. Portanto, o foco deveria estar na palavra de Deus. O foco deveria estar na pregação do Evangelho, trazendo Cristo ao conhecimento de todos e o seu papel, aquilo que ele veio fazer. Ou seja, salvar o seu povo do pecado deles, e não as línguas que nesse contexto aqui aparecem como sinal de maldição. A terceira e última coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é que o culto centrado em Cristo converte e transforma até os incrédulos, aqueles que não aceitam até então a mensagem do Evangelho. Aqueles que se acham bonzinhos, porque você sabe que tem gente que se acha, não é? Muito bom. Esquecem daquilo que a Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ainda que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo vai tratar dessa perspectiva aqui e vai dizer que a profecia então vai transformar corações, vai fazer uma espécie de cirurgia espiritual que Christian Barnard quis fazer ou fez há muitos anos atrás, operando corações, mudando o coração. E isso então é algo que deve chamar a nossa atenção, porque o que vai acontecer é que o Espírito Santo de Deus, através do culto prestado a Deus, através da palavra pregada com fidelidade, vai falar aos corações e mudar um coração de pedra para um coração de carne, inclinado para as coisas do Espírito. Observe que o versículo 23 e 24, Paulo deixa claro de que nós devemos valorizar o culto inteligível, claro e compreensível para todos, e não aquela balbúrdia e alguém falando em outra língua. E aqui eu defendo que a ideia, e fica claro, é a chamada heteroglacia, ou seja, são línguas diferentes, mas são línguas de homens. E Paulo então vai dizer que era necessário que isso fosse disciplinado. E eu lembro a vocês que o que ele já havia dito no versículo 19 que nós lemos. Ele queria ser entendido. Paulo
falava em outras línguas mais do que aqueles homens. Então, nós não podemos pensar que um anjo que estivesse na região de Corinto falasse numa língua ininteligível daquela região. Depois, um anjo que estivesse em Jerusalém falasse em hebraico, outro em aramaico, outro... Não. Paulo vai dizer, eu falo em outras línguas mais do que vocês todos. Portanto, eu prefiro ser entendido. Eu prefiro que a minha mensagem, a mensagem pregada do Evangelho, seja eficaz. É nesse contexto, então, que ele apresenta um exemplo que poderia muito bem expressar aquilo que acontece nas igrejas de hoje. Pessoas falando em outras línguas sem uma interpretação. Ela própria não sabe do que está falando, nem também outra pessoa. Embora você tenha cenas estranhas nesses momentos, mas eu prefiro me deter ao que a Bíblia fala. E nós vamos ver, meus irmãos, que a preocupação pastoral do apóstolo Paulo, que era também uma preocupação missional, missionária, era que aqueles irmãos deveriam ter cuidado com aqueles que estavam visitando o culto público. Eles não entenderiam absolutamente nada se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo em línguas estranhas. E aqui Paulo vai dizer, eles vão pensar que vocês estão loucos. Alguém pode dizer, sim, mas isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, lembram? Quando o Espírito Santo encheu aqueles que estavam presentes naquele salão, aproximadamente 120 pessoas, e aparece sobre a cabeça deles língua como de fogo, e eles começam a falar em outras línguas, e alguns que vão ouvir aquilo vão dizer, eles estão bêbados a uma hora dessa. Mas não é isso que Paulo vai tratar aqui. Observe que Paulo apresenta o seu ponto central. Ele vai dizer, olha, se todos vocês estivessem profetizando, isso é, se todos vocês estivessem ensinando, se todos vocês estivessem pregando a palavra de Deus em linguagem clara, esses visitantes, que ele vai chamar aqui de indoutos, que eram não cristãos, eles ouviriam a mensagem do Evangelho com clareza, e aí eles seriam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, pelo Espírito Santo de Deus, quem é quem convence o homem. Meus irmãos, a descrição desse momento, ela é profunda, observe o que ele vai dizer, serão manifestos os segredos do coração. Ou seja, você fala, prega a palavra, no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus opera no coração daquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora é manifestado as profundezas do seu coração, os segredos do seu coração. Meus irmãos, isso nada mais é, nada menos é do que uma conversão verdadeira, que envolve sim uma consciência do pecado, que envolve arrependimento. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, é a mudança de mente, e também envolve a fé no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou com o seu precioso sangue pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos penalizados eternamente. Então, ele perdoa os nossos pecados, e de sobra, ele nos dá a vida eterna. E tudo isso, meus irmãos, acontece quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, com clareza. Esse é o verdadeiro sentido da palavra profecia.
Por isso a fé, nos diz o apóstolo Paulo no capítulo 10, versículo 17 da Epístola aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e como consequência, isso conduz a uma adoração verdadeira ao Deus que está no meio do seu povo reunido. Bem, isso posto, algumas lições. Eu quero trazer 3 lições em 3 níveis. O primeiro nível é um nível pessoal. Um segundo nível, um nível como igreja. E um terceiro, como testemunhas de Cristo. No nível pessoal, a primeira lição que eu quero destacar. Meu irmão, minha irmã, evite a superficialidade de um cristianismo raso. Ou mesmo a infantilidade de um cristianismo raquítico, movido apenas por manifestações extraordinárias, carismáticas, como nós vimos por aí. Evite isso. É necessário que você se alimente da palavra de Deus, somente da palavra de Deus. Que você tenha uma vida de oração, uma vida no altar, aos pés do Senhor, e que você viva em comunhão com os seus irmãos em Cristo. Já citei Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam juntos. Viviam juntos, não possuíam bens como se fossem só seus, mas eles dividiam com os demais. Então isso é o que dá o crescimento verdadeiro em tempos desse emocionalismo barato que nós vivemos de um lado, e do outro de um tradicionalismo estático do outro. Você precisa, então, amadurecer na fé. Isso só é possível pela palavra, pela oração, pela comunhão. Não existem atalhos. É preciso pagar o preço. É preciso pedir. É preciso buscar sabedoria em Deus e refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Veja agora o nível eclesiástico, a segunda lição que eu quero trazer aqui para vocês. Meus irmãos, quando a igreja estiver reunida, não espere um culto performático. Algumas pessoas vivem atrás de grandes pregadores performáticos, que não são fiéis à palavra de Deus, que têm uma excelente retórica, um excelente convencimento, mas que, na verdade, eles vivem em igrejas que têm um culto que não é regulado pela palavra de Deus, que não tem um culto inteligível, no qual se perceba a lógica da adoração, a lógica da liturgia seguida. Isso obscurece, isso diminui a importância da palavra de Deus. E Jesus, ao responder, meus irmãos, a mulher samaritana, lembram daquele caso à beira do poço de Sicar, a respeito de adoração. Jesus diz: Deus está interessado nos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E isso inclui, então, a razão, ainda que seja um serviço espiritual, isso inclui a razão. Infelizmente, em muitas igrejas, inclusive no meio de algumas igrejas presbiterianas, ou de outras que se dizem reformadas, o culto tem sido regulado não pela palavra, como nos afirma o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, mas segundo as imaginações e invenções dos homens e sugestão de Satanás.
O que precisamos não é de novas estratégias, mas de redescobrir o poder da exposição da palavra de Deus, que edifica a igreja, mantendo acesa a chama do Evangelho em nossas vidas. E a terceira e última coisa, a terceira e última lição, é o nível de testemunhas. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho com toda fidelidade. Não apenas, mas especificamente nos cultos do domingo, onde nós conseguimos reunir o maior número de pessoas. Mas nós precisamos fazer isso com mensagens que confrontem o pecador perdido e que ofereça a todos, embora nós saibamos que apenas os eleitos do Senhor abraçarão essa ideia, receberão essa ideia, eles receberão a verdadeira satisfação do vazio da alma. Só Jesus pode satisfazer o desejo do coração, o desejo autêntico, do mais profundo coração, e isso se deve ao fato de que o nosso culto, meus irmãos, é também um culto missionário, onde nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho de Deus, pregamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso deve ser de fato o nosso culto. Nós precisamos pregar não aquilo que as pessoas querem ouvir, para massagear o ego delas, mas precisamos pregar aquilo que realmente elas necessitam ouvir, de que são pecadoras, que se morrerem nesse estado de pecado, elas receberão sobre si a ira de Deus, mas há uma alternativa. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em suma, a exposição bíblica não é apenas para a edificação dos crentes, mas também para que pecadores perdidos sejam chamados à nova vida, chamados para serem salvos da ira de Deus. Lembre-se daquilo que diz o autor da Epístola aos Hebreus: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E eu concluo meu sermão nesta manhã, chamando mais uma vez a sua atenção para a seguinte tensão que é demonstrada aqui por Paulo. Um culto sem Cristo, ele é um culto confuso, por mais que as pessoas se esforcem por demonstrar algum tipo de poder carismático, algum tipo de conhecimento de línguas. Essa é uma tensão. A outra, do outro lado, está o culto com Cristo, que é um culto que edifica, que é um culto que transforma o mais vil pecador, como transformou a vida de Paulo, que dizia: eu sou o mais miserável de todos os homens, transformou a minha vida também. Então é esse culto que edifica e transforma, pois o Evangelho é pregado com fidelidade, e até o incrédulo pode dizer: Deus verdadeiramente está entre nós. Que Deus nos abençoe.